Nos últimos tempos eu ando vendo um joguinho chamado Deltarune. Com o lançamento dos capítulos 3 e 4 de Deltarune, o jogo voltou aos holofotes e com todo mundo falando sobre, deu vontade de eu mesmo testar. Na época eu já tinha jogado o tal do Undertale, mas confesso que não curti tanto o jogo. Achei ele bem divertido, mas não achei tudo aquilo que viviam falando, mas por que não tentar, né? Logo 10 minutos se tornaram 1 hora, e 1 hora viraram 2, e quando eu percebi eu tinha jogado mais de 60 horas, e estava totalmente viciado no jogo. Em uma época tão difícil da minha vida, Deltarune veio no momento certo. Esse jogo me ajudou a superar a minha tristeza e passar por esses momentos tão difíceis. E como o jogo não está completo, acho que um vídeo falando da história e significado não seria muito legal. Eu ainda vou fazer um vídeo desses, mas só quando todos os 7 capítulos forem lançados. Nesse vídeo eu quero divagar um pouco sobre o que me cativou em Deltarune. O capítulo 1 é bem introdutório e, na minha opinião, o mais fraco deles. Aqui conhecemos nosso trio principal e o protagonista Chris, que não parece exatamente um protagonista mudo que simplesmente faz o que o jogador quer. Por muitos momentos dá pra sentir que tem algo a mais sobre esse personagem, além, é claro, do fato de que ele colocou a bomba na privada. Na escola a gente conhece a Suzy, a personagem que viria se tornar a minha favorita. E uma das coisas mais interessantes sobre ela é o quanto ela reforça a ideia de que suas escolhas não importam, presente desde o começo do jogo. Na seção onde a gente cria um vessel ou um receptáculo, e logo é descartado com a frase: "Você não pode decidir quem é nesse mundo". A Suzy constantemente vai inibir o jogador de escolhas e, sinceramente, o desenvolvimento dela ao longo dos capítulos é o melhor do jogo inteiro. Ela começa como essa pessoa de poucos amigos e que todo mundo teme. E aqui, mesmo no primeiro capítulo, ela aprende como é ter amigos e com certeza a melhor cena do capítulo é quando ela defende o Chris do rei. Por fim temos o Halsey, o maguinho fofinho, que possui poderes de cura. Ele é o cara todo certinho e é muito legal ver a Suzy implicando com ele. Sem contar o quanto esse maninho parece ser bem gay por toda a extensão do jogo. Sério, um dia o Chris e o Halsey ainda vão ficar juntos, ou pelo menos na minha cabeça eles vão, né? Temos o Lancer, que é o Lancer. Acho que a coisa mais interessante sobre ele é que ele tem uma sessão muito chata, onde esse cara não cala a boca e o irmão fica quieto por um segundo. A história de Deltarune já começa bem interessante, por causa da profecia que o Mano Halsey nos conta. Basicamente, tem algum filho da puta aí abrindo fontes das trevas por aí. E é claro que a turminha da alegria vai ter que fechar. Por que você me perguntas? Ora, porque tá escrita a profecia. Tu vai discordar? Se a resposta for sim, parabéns, porque a própria Suzy diz que não vai seguir a profecia. E a parte mais interessante é que fazendo isso ela acaba seguindo a própria profecia. Essa ideia de inibir o jogador de suas escolhas é bem interessante e marca uma das grandes diferenças entre Undertale e Deltarune. E é claro que isso vai ser cada vez mais quebrado ao longo dos capítulos, e é bem interessante como esse começo tenta reforçar bastante isso para justamente ser mais forte no futuro essa quebra. Mas enfim, nosso objetivo nos próximos capítulos é fechar a fonte da vez e salvar o dia. E bem, o que são essas fontes sombrias aí? Bem, elas basicamente criam mundos paralelos onde objetos simples, como uma carta de baralho, pode se tornar um ser vivo, um Darkner. Parece meio confuso, mas é só eu que não sei explicar direito e nem quero. Esse primeiro capítulo é ainda bem na vibe de Undertale, mas uma coisa interessante é o fato que não existe uma rota genocida. Bater em todos os inimigos ou não muda nada no final do jogo, apenas uma cena no final. Mas nada demais. No mais, é uma ótima introdução à aventura, e por mais que seja um capítulo mais fraco entre todos os 4, ele ainda possui o seu charme. O capítulo 2 é onde as coisas começam a ficar interessantes. Lembra que eu disse que não existia uma rota genocida no capítulo anterior? Pois é, agora nós temos a Snowgrave, ou a Rota Bizonha. Essa aqui é uma rota onde nós manipulamos a senhorita Noelle, obrigando a garota a passar lambida em geral. É uma rota bem cruel e, na minha opinião, ela é bem pior que a própria rota Geno de Undertale. Falando em Noelle, aqui ela ganha um foco principal,
Nosso objetivo durante o capítulo é basicamente salvar ela, e é claro que começa a pintar um clima entre ela e a Suzy. Novamente, outro casal que eu super aprovo, hein? O vilão da vez é a rainha, que é super engraçada e carismática, e fun fact é que ela é dublada pelo próprio Toby Fox. Eu não sou o maior fã da rainha, mas acho que ela é um personagem até que bem legal. E por fim a gente tem o Burley. Sinceramente, o Burley é muito chato. Sendo esse o personagem que eu menos gosto do jogo inteiro. Não me levem a mal, ele tem uma história legal e tal, mas sinceramente eu gosto mais dele na Snowgrave. Eu não vou explicar o porquê. Nesse capítulo temos muitas melhorias no quesito gameplay e história. Na parte da gameplay, eu gosto bastante do fato que podemos agora agir com Suzy Rossey. E o melhor é que a cena que isso se torna possível é uma das mais engraçadas do capítulo. E já no quesito história, temos a citação do Cavaleiro e como que ele é o cara que anda abrindo essas fontes trevosas que andam causando caos nos capítulos, não é mesmo? Aqui nós temos muito mais detalhes sobre a lore e principalmente a lore do Chris, e também de como que os Dark Worlds funcionam. Chegou a hora que todos estavam esperando. Direto da sua casa. Direto da sua casa. O número 1. O rei do único. Um arraso e nunca um estrago. Tu acha que um ovo faz isso aí? A sensação no seu telão te faz gritar de montão. Se preparem pro bordão. Com o Senhor Antena TV Time. E esse aí é o Tena, o grande antagonista do capítulo e que durante a duração dele vai nos obrigar a fazer vários minigames. E como você já deve ter percebido, ele é uma TV. Nada a comentar sobre isso, TVs são da hora. Aqui vale destacar o quanto temos os minigames do Tena que são divertidos. Como por exemplo o minigame de ritmo, que se eu tenho 60 horas no jogo, te garanto que no mínimo umas 3 foi nesse minigame, onde toca a sensacional música Raise Up Your Batch, uma das melhores músicas do jogo. Os segredos desse capítulo são alguns dos mais interessantes também, e toda a dinâmica é bem divertida. Mas o destaque mesmo vai para a luta contra o Cavaleiro, personagem esse que até então estava sendo mantido em segredo, e que aparece para uma luta extremamente difícil, e que fez eu perder muitas horas da minha vida. Sinceramente, se eu tenho no mínimo 60 horas de gameplay, eu devo ter no máximo umas 80, só com o tanto que eu joguei essa luta e fiquei voltando no save. Esse, na minha opinião, é o melhor capítulo até agora, e eu amo toda a estética dele. E a história mais focada na Suzy me agrada bastante, devido ao apego que eu tenho à personagem. E temos a adição dele, o grande Gerson, o Martelo da Justiça. Personagem vindo lá de Undertale e que dá as caras aqui de forma triunfal, com direito a uma boss fight e tudo que merece. O velhinho rapidamente subiu no meu ranking de melhores personagens, mesmo tendo aparecido tão pouco, sendo que minha cena favorita é quando ele ensina para Suzy que o poder de cura dela é sim muito forte se usado do jeito certo. E falando sobre o poder de cura, eu acho muito genial o detalhe que quanto mais você usar o poder de cura da Suzy, mais forte ele fica. E fica até melhor que a própria cura do Halsey no final do capítulo. Esse capítulo é bem lindo e a sua estética, desde a luta contra o Titã ou até em cenas mais conceituais, eu amo tudo sobre ele, apesar de ele ser um bem chatinho no começo. E agora tá na hora de falar sobre o detalhe que eu mais amo em Deltarune: as batalhas contra bosses secretos. Em todo capítulo existe um boss secreto super difícil de se enfrentar e que vai precisar de bastante habilidade do jogador para serem vencidos. No primeiro capítulo temos Javel, que é o ex-bobo da corte do rei, mas que agora está preso dentro de uma cela.
apesar de dizer que ele que está livre e nós estamos presos. A luta dele é bem difícil sim, mas bem passável também. A luta deles, como a de todos os outros, é um padrão que se repete, e de todos ele pode ser considerado um dos mais fáceis. Já no capítulo 2 temos Spanton, que se o Javel podia ser considerado um dos mais fáceis, acho que o Spanton é o mais fácil. Mas mesmo assim possui uma das batalhas mais divertidas, e toca a música Big Shot. Além também de ter uma mecânica própria, que lembra a mecânica da luta contra o Metaton lá no Undertale. E o Spanton, ele vive se clamando ser esse Big Shot, mas essa figura de sucesso já ficou no passado. E agora ele busca um novo corpo. E quando ele finalmente o encontrou e sentiu que podia ser livre, ele percebeu que ainda haviam cordas que o controlavam, e a liberdade para ele simplesmente não existia. No capítulo 3 teríamos o Shadow Mantle, mas sinceramente, apesar de difícil, ele não é tão legal. Então vamos falar do Cavaleiro. Na história, independente do que façamos, a gente perde para ele. Mas no caso nós consigamos sobreviver por todos os turnos, podemos conseguir o Shadow Crystal, que é a recompensa que ganhamos por vencer os bosses secretos, por mais que o Cavaleiro não seja um. E por fim, Gerson, o Martelo da Justiça. Esse que é o meu boss secreto favorito. Ele também não é muito difícil, até porque depois que você vence ele pela primeira vez, ele fica bem difícil perder depois. Mas ele é meu favorito justamente porque diferente de todo o resto do jogo, na luta dele, ele nos fala que nossas ações importam e que nós podemos mudar o nosso destino. Além de citar a própria profecia de Deltarune e nos contar como nós somos os únicos que podemos reescrevê-la da forma que acharmos melhor. E sabe o melhor de tudo? A conexão desses bosses para que todos usam o Freedom Motif, ou a melodia da liberdade, o que já nos conecta com o assunto soundtrack. A soundtrack de Deltarune é fenomenal, com músicas como Don't Forget, and the shadows start to grow, and the places that you know, ou Field of Hopes and Dreams, e até mesmo a sensacional Hammer of Justice. As músicas desse jogo são incríveis, e até mesmo fazendo uso de leitmotifs ou motivos para se manter interessante. Sinceramente, eu joguei muito Deltarune nesses últimos tempos, e não planejo parar ainda não. Eu amo Deltarune e esse vídeo foi escrito justamente com o intuito de glorificar essa obra que eu tanto amo. E eu falei bastante fazendo esse vídeo, pelo amor de Deus, tem tanto erro de dicção aqui. Por favor, Leaf do futuro, corte esses erros. Mas enfim, eu sou o Leaf e muito obrigado por ver esse vídeo até aqui. Tchau!